Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata da potenciação e as suas propriedades. Pessoal, a potenciação ela tem um papel, aliás, muito importante dentro da matemática, pois é um assunto que você vai trabalhar no ensino fundamental, ensino médio e até mesmo na faculdade. E de repente, se você tiver uma dificuldade ao resolver problemas ou exercícios que envolvam a potenciação, você pode se dar mal lá na frente, tá bom? Então vamos verificar aqui com bastante atenção como que funciona a potenciação e os seus elementos, tá? Então olha só, a potenciação é a operação que permite escrever de maneira abreviada uma multiplicação de fatores iguais. Além disso, vamos aqui identificar os seus elementos. Aqui nós temos expoente, temos base e temos a potência. Então, a potência, na verdade, é o resultado dessa operação. Detalhe bem interessante aqui, tá? A base, que é o maior valor, é ela que vai sempre ser repetida de acordo com o valor numérico do nosso expoente. Então, por exemplo, olha só, aqui eu coloquei 2 à quinta, legal? 2 elevado à quinta potência, isso quer dizer, tá? Vamos verificar essa continha aqui em cima, olha só. Se eu tenho 2 elevado a 5, o que acontece? Eu vou repetir a minha base tantas vezes quantas forem o valor do nosso expoente. Logo, então, se o meu expoente aqui é igual a 5, eu vou pegar o 2 e escrevê-lo 5 vezes, como fiz aqui. E além disso, a gente vai resolver a multiplicação entre todos esses fatores. É justamente por isso que aqui diz que é uma maneira abreviada para resolver a multiplicação de fatores iguais, tá bom? Justamente porque a potenciação, você tem que pegar a base e repeti-la várias vezes de acordo com o valor do teu expoente, ok? Então vamos lá aqui, olha só. Resolvendo a multiplicação, 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 8 vezes 2 é igual a 16 e 16 vezes 2 é igual a 32. O que esse resultado, então, está me mostrando? Está me mostrando que 32 é o resultado final de 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência. Então, atentem para esse detalhe que é muito importante, tá? A tua base, ela se repete tantas vezes quantas for o valor do expoente. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que se eu tiver 2 elevado a 3, ou a terceira potência, tá? Esse 2 vai ser repetido 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, e aí você resolve essa multiplicação. Bacaninha? Além disso, nós temos algumas potenciações especiais, tá? Onde estão representadas aqui nesses 4 exemplos. Por que eu coloquei aqui esses pontos de interrogação? Porque nesse ponto de interrogação pode ser qualquer número natural que você imaginar, a partir do zero, tá legal? Então olha só, qualquer número elevado a 1 sempre é igual a ele mesmo. Então se eu tiver 2 elevado a 1 é igual a 2. Se eu tiver 3 elevado a 1 é igual a 3, tá? Então qualquer número que tem expoente igual a 1, o resultado é ele mesmo. Agora, por que esse número elevado a 1 é igual a ele mesmo? Vamos fazer aqui uma analogia rápida com 2 elevado a 5. Por que o 2 elevado a 5 é igual a 32? Porque nós repetimos esse 2 5 vezes e eu multipliquei todas essas 5. Logo, então, se eu tenho aqui o meu expoente 1, eu vou escrever esse número apenas uma vez. Se eu escrevo esse número apenas uma vez, o resultado já é ele mesmo. Então, olha só aqui. Se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 1, o meu expoente é 1, a minha base é 2. Como o meu expoente é 1, eu vou pegar a base e escrevê-la apenas uma vez. Já que ela só aparece uma vez, automaticamente, esse valor já é o meu resultado. Legal? Agora, se eu tenho 1 elevado a qualquer número natural, o meu resultado sempre é igual a 1. Então, eu posso ter, de repente, 1 elevado a 7. O meu resultado ainda será 1, tá?
Então, 1 elevado a qualquer número sempre é igual a 1. 0 elevado a qualquer número sempre é igual a 0. Mas muito cuidado, aqui tem uma pegadinha muito cruel. Por quê? Porque já que nós estamos trabalhando com a potenciação de números naturais e o 0 também é um número natural, o que acontece? Eu poderia, de repente, ter 0 elevado a 0. Isso aqui existe de uma certa forma sim, mas essa potência de 0 elevado a 0, ela é chamada de indeterminação. Por quê? Justamente pelo motivo que a gente não sabe ainda qual é o resultado. Então, matematicamente, até hoje, ninguém descobriu o resultado de 0 elevado a 0. De repente, pode ser pelo motivo de que a gente não sabe ainda qual regra utilizar. Por quê? Porque aqui eu posso utilizar a regra da potência igual a 0, tá? Ou eu posso utilizar a regra da base igual a 0. Como isso ainda é indefinido, então a gente chama de indeterminação. E se de repente você se deparar com uma questão onde, de repente é uma expressão numérica, tá? E nessa questão aparece o 0 elevado a 0, essa questão ela é passível de anulação. Ou seja, você pode dizer que essa questão não tem como ser feita. E realmente não tem. Tá legal? Ok. Qualquer número elevado a 0 sempre é igual a 1. Mas, professor, eu sempre vi essa regra de todo valor elevado a 0 é igual a 1. Mas por quê? Eu vou já te explicar isso aqui mediante as propriedades, tá bom? Então, olha só. Nós temos aqui 3 propriedades básicas e bem interessantes dentro da potenciação. A primeira delas é o produto ou a multiplicação de potência de mesma base, onde, se eu tenho a base igual, eu tenho que pegar, então, essa base, repeti-la, e aí a gente vai somar os expoentes. Então, aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2. Isso aqui é igual a 2 elevado a 5 mais 2, cuja soma é igual a 7. E aí, gente, dependendo da questão, você tem a obrigação de resolver essa potência ou não, tá? Nesse caso aqui, vamos deixar somente na potência mesmo, tá bom? Então, saiba disso, ó. Se eu tenho a multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes, tá bom? Se eu tenho potência de potência, o que é isso? Eu tenho uma base somente, mas com 2 expoentes separados por algum símbolo, seja parênteses, seja colchete ou seja chaves, tá? Aqui eu representei por parênteses, mas pode ser qualquer um outro dos 2 símbolos. Eu tenho que repetir a base e multiplicar os expoentes. Logo, então, 3 vezes 2 é igual a 6. Pelo fato de, nessa propriedade, nós termos que multiplicar os expoentes, repare, então, que se eu tivesse aqui o expoente 2 aqui dentro e o expoente 3 aqui fora, o resultado seria o mesmo. Até porque, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o nosso produto. Legal? E por último, nós temos aqui o quociente, que na verdade é uma divisão, de potências de mesma base. Então o que acontece? Na divisão de potência de mesma base, reparem que a gente tem que repetir a base e subtrair os seus expoentes, tá? Então aqui, olha só, eu tenho aqui o 2, e aí eu vou resolver a operação da subtração entre 5 e 3. Onde, nesse caso, 5 menos 3 é igual a 2, tá? E aí, com isso, então, a gente finaliza aqui a ideia dessas 3 propriedades da potenciação. Mas atenção, vamos voltar aqui para essa ideia? Por que que todo valor elevado a 0 é igual a 1? Né? Acredito que muitos de vocês sempre ouviram isso do professor, mas por quê? Porque é e acabou. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então, olha só. Vamos imaginar, então, se eu tenho, sei lá, já que a base aqui é 0,
Então eu tenho, aliás, já que o expoente é igual a zero, eu posso dizer que eu tenho uma base onde essa base ela provém de uma subtração. Só que essa subtração é de dois valores iguais. Quais valores? Não me interessa, contanto que eles sejam iguais. Então eu vou pegar o 3. Então eu posso dizer que essa base, inicialmente, ela era formada pela subtração de 3 menos 3. Por quê? Porque 3 menos 3 é 0. Isso pode? Pode, com toda certeza. Só que, olha só, para que a gente possa chegar na subtração, eu vim da divisão. Então, eu tinha aqui a divisão de 3. Aliás, a divisão de um valor elevado a 3, pelo mesmo valor elevado a 3. E, de acordo com a regra básica da divisão, se eu divido dois valores iguais, o resultado sempre é igual a 1. Por isso que todo valor elevado a zero é igual a 1. Justamente porque ele provém de uma subtração de expoentes iguais, onde essa subtração ela vem primeiramente de uma divisão de valores iguais e automaticamente essa divisão de valores iguais sempre me dará como resultado igual a 1. Legal, pessoal? Então, com isso, a gente verificou que nessa aula a gente trabalhou aqui a potenciação, onde nós elencamos aqui os seus elementos, né? Que são expoente, base e potência. Mostrei para vocês aqui algumas potências especiais e, além disso, a gente trabalhou também as três regras, aliás, três propriedades básicas da potenciação, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.